Podeis assentar, meus irmãos. Deus. Nós estamos, irmãos, nesse trimestre estudando um tema muito propício para os dias de hoje. E eu confesso, os irmãos, que eu louvo a Deus pela vida dos nossos queridos administradores da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, que o Espírito de Deus tem tocado no coração deles justamente para tratar de temas sensíveis, né, à Igreja do Senhor. Então nós estamos estudando nesse trimestre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando a gente lê isso aqui, entenda uma coisa: as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo. Entenda uma coisa: eu e você não podemos viver aqui sem se esquecer que será num abrir e fechar de olhos. O dia e a hora ninguém sabe. E o que eu faço agora vai implicar nesse momento que será um momento de surpresa. E esse trimestre justamente vem nos despertar para nos revestir de sabedoria de Deus. É sabedoria de Deus, porque sabedoria, irmão, conhecimento você adquire secularmente, mas sabedoria só vem de Deus. Por isso que Tiago diz assim, ó, quem não tem sabedoria, peça a quem? A Deus. Então, é por isso que nós estamos estudando. E sutileza, eu quero lembrar aqui, irmãos, que sutileza é um adjetivo que qualifica uma pessoa ou algo delicado, meigo, suave. Trata-se de um comportamento perspicaz, né? Revela certa inteligência de espírito, comportamento tanto bem quanto para o mal. Sutileza é aquela situação assim disfarçada, né? Como a nossa avó dizia, olha, cuidado com o diabo. A minha avó falava muito disso, né? A avó da minha esposa, ele chega no meio do povo de Deus com um sapatinho de lã, ou seja, sem fazer barulho. É a sutileza dele. Ele entra na nossa vida, no meio do povo de Deus, de uma forma assim, tão perspicaz. Você quer ver uma coisa que eu vou te explicar? Olha só, como é que ele é sutil. Quando a gente fala de pecado, o que vem à nossa mente? O sétimo mandamento. Tudo que envolve o sétimo mandamento na área sexual, isso aqui é pecado. Não, isso aqui é pecado. Se envolve, qualquer coisa que envolve a área do sétimo mandamento, tu já põe, não, calma aí. Mas esquece do oitavo, que diz assim, não dirás falso testemunho. O que é isso? Fofoca. O fofoqueiro, o que faz fofoca, está no mesmo nível do sétimo. Aí que fala o 9? Não cobiçarás o quê? A mulher do próximo. Mas tu liga logo ao sétimo. Não, mas não é só isso. É a fazenda, é o gado, é tudo que ele tem. Ou seja, é inveja, é olho grande nas coisas dos outros. É pecado igual ao sétimo também. Mas Satanás, de forma sutil, como diz pastor John Bever em um de seus livros, ele jogou um véu, ele tampa as vistas dos crentes, que ele consegue só ver as coisas que estão na área do sétimo mandamento. Não, se está na área do sétimo é pecado, mas esquece que nós temos mais 9. Você está me entendendo? Porque ele é sutil, e é justamente essas coisas que nós estamos aprendendo nesse trimestre, e hoje nós vamos aprender a sutileza da banalização da graça. E é muito importante, irmão, entendermos isso aqui, a banalização. E eu vou explicar o que é banalização e o que é graça. O textual está em Efésios, capítulo 2, verso 8. Efésios, capítulo 2, verso 8, que está assim: porque pela graça, ou pelo favor imerecido da parte de Deus, né? Sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom, é um presente de
Deus. Ou seja, graça é o favor imerecido que nós recebemos da parte de Deus. Sois salvos, nós somos salvos pela graça, pelo favor de Deus. E isso não vem de nós. Aí a Bíblia vai falar assim, ó, é um dom, ou seja, é um presente que Deus nos dá. Por isso que Jesus disse, ó, vós não me escolheste a mim, eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei. Então, quando você é chamado, nós aceitamos ao Senhor, é porque o Espírito comunicou o nosso Espírito, convenceu, e o Senhor nos escolheu e nos presenteou com essa graça. Então, se hoje você é salvo em Cristo, porque o Senhor te presenteou com essa graça. É a graça do Senhor que é sobre a sua vida. Aí a verdade prática vai dizer assim, a graça de Deus não é barata. Aí o negócio começa a apertar um pouquinho, tá? A graça de Deus não é... Hoje, bem, eu já recebi o presente de Deus, que é a salvação. Ele manifestou o seu favor sobre mim. Aí a verdade prática, a graça de Deus não é barata, ou seja, é graça, mas não foi de... Por quê? Porque houve um alto preço. Tá? Aí o comentarista continua, ele requer arrependimento. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso é uma coisa, arrependimento é outro. Remorso foi o que Judas fez. Quando ele fez a besteira que ele fez, ele chorou, mas não chorou de arrependimento, ele chorou de remorso. Chorou, jogou a moeda fora e foi lá e se matou. Arrependimento foi quando o galo cantou pela terceira vez, aí Pedro lembrou que Jesus falou, que ó, você vai me negar, aí ele chora, diz a Bíblia que ele chora copiosamente, amargamente, aí é choro de arrependimento, porque o remorso se suicidou, o arrependido lá na frente, quando abriu a boca e pregou, a Bíblia diz que quase 3.000 almas ele aceitou. Então é bem diferente uma coisa da outra, tá? Novo comportamento, ou seja, é novidade de vida, amém? Então isso é muito importante, nós precisamos compreender de maneira bíblica o conceito de graça. É justamente isso que nós vamos falar nesta manhã. A leitura bíblica em classe se encontra-se em Efésios capítulo 2, a partir do verso 4, que está escrito assim, a leitura bíblica, Efésios 2, a partir do verso 4, mas Deus, veja bem, irmão, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, graças a Deus por isso, pelo seu muito amor, como que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação, nós vamos bater nesse ponto aí, não vem das obras, para que ninguém se glorie, amém? Porque somos feituras suas, olha só aqui, hein? Verso 10, porque somos feituras suas, somos criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, ou seja, fomos criados, salvos, para boas obras, que o Senhor preparou e que andássemos nela, tá? Então, meu irmão, vamos direto para a introdução, por causa do nosso tempo. Introdução, pega aí na sua revista. Nesta lição, estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvidas de que nos últimos anos, os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer o melhor da doutrina, do ensino da graça. Nesse sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça.
Contudo, para muitos, esse ensino continua ainda ofuscado, ou seja, meio sem clareza. Então nós vamos ter que limpar isso aqui agora de manhã, vamos limpar. Para alguns ainda é uma real clareza, é obscuro. Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida. Tá? Nós vamos entender isso. Portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Muito do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça, nada mais é do que uma forma deturpada da graça. É graça que barateada. Que peso, hein, irmão? É por isso que nós temos que tomar muito cuidado para não ir atrás de ventos de doutrina. É por isso que nós temos que ter, irmão, estou falando Marcos, tem que falar de mim. É por isso que eu não gosto de sair da minha congregação. Eu sou meio chato. Até a Bíblia recomenda ainda, né? Sobre isso. Por quê? Porque se você ficar andando muito por aí, tu começa a ver uns negócios estranhos, e daqui a pouco tu quer, aí tu vê uns movimentos lá estranhos, uns fogos estranhos, aí tu quer trazer para dentro da tua casa. Não pode, irmão. E aí o pastor, ele se esmera, ele rala para manter a igreja dentro de um padrão, do ensino, da palavra, e às vezes ele tem trabalho, porque às vezes tu fica querendo copiar as nações vizinhas, entendeu? E, pode falar, meu querido. Pois é, ele até se entristeceu. Você sabe qual é a diferença da graça e a misericórdia? Antes de entrarmos na lição. Veja bem, graça é quando Deus, eu quero muito que você entenda isso aqui, guarde isso aí definitivamente no seu coração. Graça é quando Deus dá aquilo que você não merece. Porque é a salvação, né? Por isso que é definido, é favor imerecido. Graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Isso é graça. Mas o que é misericórdia? É quando Deus não dá aquilo que você merece. Você merece o juízo, mas a misericórdia dele vem sobre você. Então, graça é quando que você não merece. E misericórdia é quando Deus dá aquilo que você não merece. Vou dar um exemplo disso. Romanos capítulo 6, verso 23, define isso que eu acabei de falar. Está dizendo assim, ó, Romanos 6, 23, muito obrigado. Porque o salário do pecado, o que que é? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna com Cristo, nosso. Salário é o quê? Salário é aquilo que alguém merece. E todo trabalhador tem o direito de receber o quê? O seu salário. Aí a Bíblia deixa bem claro em que Romanos 3, 23 diz o quê? O salário do pecado é a morte, né? Aí Romanos 3, 23, porque todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o que eu e você merecemos? Um salário. Qual é o salário? A morte. Mas aí entra o quê? A graça. Aí entra a graça. É quando Deus dá aquilo que você não merece. Aí entra a graça de Deus. Aí entra a misericórdia. É quando Deus não dá aquilo que você merece. Você merece morrer, mas Ele entra com a sua misericórdia. Então você guarda isso no teu coração, aleluia. Estamos aqui é por isso, irmão. Entenda. Por que o livro de Lamentação vai dizer, Jeremias vai falar assim, que a misericórdia do Senhor é a razão de quê? Renova-se cada manhã. Por quê? Você merece viver? Irmão, quem disser que não peca, a Bíblia diz o quê? É mentiroso. Irmão, nós pecamos toda hora, palavra, pensamento e obra. Irmão, não adianta. O dia que você não pecar mais, papai te tira dessa terra. É lógico que a Bíblia vai dizer que existe pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Eu não vou nem entrar nesse detalhe aí, para não confundir o negócio. Mas o dia que você, porque
Enoque chegou a um ponto de agradar a Deus, que a Bíblia diz que Enoque andava com Deus, ele era juntinho com Deus, e num período terrível, quando tu vai pegar o contexto do período de Enoque, a Bíblia vai dizer que Enoque andava com Deus, e Deus se agradou de Enoque, a ponto de que? De o transladar. Então, quando você chega num nível, né, mas nós pecamos, por nós sermos tão pecador, aí toda manhã a misericórdia dele se renova. Aí diz assim, grande é a sua fidelidade. Aleluia, amém? Então você entende por que você está aqui nessa manhã? Porque a graça e a misericórdia do Senhor é sobre a sua vida. É por isso que eu e você precisamos o tempo todo agradecer a Deus por tão grande salvação, amém, irmãos? Banalização, né, é a palavra-chave da lição de hoje. O que significa banalização? É tornar-se banal ou comum, é tirar ou perder o caráter excepcional ou raro de alguma coisa, é banalizar essa graça, é fazer com que essa graça, como diz aí, foi de graça, mas não foi de graça, é fazer dessa graça algo assim, sabe, algo muito, mas foi um alto preço que foi pago, tá, irmão? Bom, primeiro ponto da lição, compreendendo a graça, tá? Aí o comentarista colocou assim, a graça é divina, ou seja, é de Deus. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Foi Ele quem quis agir com graça. Veja bem, partiu de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí parte de Deus a graça, né? O testemunho bíblico é que aprove a Deus salvar os homens. Então, o testemunho bíblico é que Deus é que quis salvar o homem. Podemos entender aqui, irmãos, olha só, que a iniciativa aqui de salvação, irmão, é de quem? É de Deus. A iniciativa de salvação é de Deus, vem do próprio Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer, Jesus diz o quê? Não me escolheste vós a mim, eu que vos escolhi a vós. Então partiu de Deus escolher você. É o próprio Deus que estende as mãos. Aí se nós estamos aqui hoje, Ele estendeu a mão para nós e nós foi e aceitamos o que? O seu socorro. Ele estendeu. Então há uma ação e uma reação. Deus estende as suas mãos, mas nós, o homem, precisa entender e aceitar a ação de Deus. Entende? Aí o comentarista continua. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus. Então nós estamos aqui não é por mérito nosso, é algo da parte de Deus. Não pensa você que é mérito teu, não. É a graça de Deus. Ah, mas eu me esforço muito. Ainda é muito pouco. Ah, mas irmão, mas eu faço. Mas irmão, é a graça. É a graça. É a graça de Deus que é sobre a tua vida e sobre a minha vida. Aí o comentarista diz, a graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. Não tem como, né? A salvação, irmãos, ela é individual. Por quê? Por que ela é individual? Porque Romanos capítulo 14, verso 12, diz assim, assim, pois, cada um de nós, dará conta de si mesmo a Deus. A iniciativa de salvação é divina, mas a salvação é o quê? Escuta aqui, olha aqui para mim, deixa eu te contar uma história aqui, rapidinho, um sonho meu. Eu era criança, né? Aí, lá em casa era 3 cômodos, no quarto dos meus pais, a sala dormia 3, a cozinha. Era uma beliche, aquela beliche, né?
Acho que quase todo mundo aqui dormiu em beliche. Não, tem gente que tem. Eu acho que ela não dormiu em beliche, não. Quartinho só dela. Dormiu também? Então, aí aquela beliche. Aí eu lembro que eu tive um sonho. Escute só. Eu tive um sonho. Irmãos, aquele dia, eu tinha acho que 9 anos de idade. 9 anos. 8 para 9 anos. Eu vi quando a igreja subiu. Deus me mostrou em sonho as pessoas subindo. E eu estava na minha cama, quando eu deitado na cama, o céu se abriu, as pessoas subindo, e um clarão assim, as pessoas entrando na nuvem, aquele clarão. Aí eu acordei, Jesus voltou, pulei da cama, invadi o quarto do meu pai. Quando eu vi meu pai e minha mãe abraçadinhos dormindo, era só um sonho, né? Era só um sonho, né? Mas eu, naquele momento ali, de 9 anos de idade, eu fiquei tranquilo, porque, opa, é só um sonho, mas olha só, e se papai e mamãe também ficam? Ficava eu, e se realmente o sonho era realidade? Porque a salvação era individual. Naquele momento, na minha inocência, muito novo ainda, acho, opa, então aqui está tudo certo. Mas a salvação, ela é individual. Por isso que Paulo vai dizer assim, pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A minha esposa, às vezes, assim, ela é um pouco caxia comigo, desde novo, desde casado, né, ela sempre fala assim, tudo bem, eu te amo, ela sempre fala, eu te amo, a gente trabalha junto, a gente está em tudo junto, mas eu quero te dizer uma coisa, meu filho, a salvação é individual. Eu quero entrar no céu, tenho que te ajudar a entrar no céu, você tem que me ajudar a entrar no céu, mas eu não posso te carregar, nem você pode carregar. A salvação sempre bateu mas é uma realidade. É uma realidade. Porque a salvação é individual. A iniciativa é de Deus, mas a salvação é individual. E das 3 decisões mais importantes que o homem pode tomar, irmão, primeiro, é a salvação. Por quê? Porque uma pessoa pode viver 100 anos de idade. Mas o que importa isso, viver 100 anos e vir encarar a eternidade pela frente? Eu posso viver 100 anos, mas eu vou bater de cara com a eternidade. Então, se eu não me resolver agora, eu tenho a eternidade para se resolver. O negócio é muito sério, tá? A segunda coisa, isso é na minha visão, a segunda decisão mais importante que o homem pode tomar na sua vida, isso aqui é uma visão minha, é aceitar o propósito de vida. Eu preciso viver com um propósito, principalmente depois da salvação, eu preciso viver com um propósito que Deus nos dá nessa terra, porque a Bíblia vai dizer que tudo tem um propósito debaixo do céu. Tem propósito, Deus tem propósito na tua vida. Então, como assim? As pessoas passam a vida toda em casa, por exemplo, igual pessoas que ficam em casa dizendo assim, eu quero cantar, queria tanto pregar como fulano, e eu queria orar igual fulana, gente, eu queria profetizar, eu queria cantar, eu queria ter dons. E aí, por que não canta? Passa a vida toda querendo. Deus tem dons e graça para distribuir para a tua igreja. O que precisa é a pessoa entender que Deus tem propósito. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, abre-se-vos-á, irmãos. Ela tem que ter o quê? Propósito. E a terceira coisa mais importante que eu vejo, irmão, que assim, a terceira decisão mais importante que o homem pode tomar na sua vida é o casamento. Aí alguém pode dizer assim, por quê, irmão? Por quê? Alguém pode dizer, pastor Marcos, o senhor falou primeira salvação, escute bem, aí depois o senhor falou uma vida com um propósito com Deus, depois da salvação, terceiro o casamento. Não, por que o casamento não é o segundo? Porque, irmão, na minha concepção, até anotei aqui, porque não pode, assim, o que a Bíblia diz, casamento é até a morte o separe. Então tem que ter propósito da minha parte e da parte dela. Aí Deus une propósito, porque é até que a morte o separe. Aí, irmãos, rapidinho, eu lembrei, quando eu conheci minha esposa, eu conheci num círculo de oração, né? Então eu quero deixar a dica aqui, quem né? Tem pouco jovem aqui, né? Mas o jovem que estiver me ouvindo em casa, quer casar, vem para o círculo de oração.
Porque eu estava procurando uma namorada e eu comecei a fazer um propósito, um círculo de oração, às sexta-feira, 2 horas da tarde. Só que era um sol de rachar. Aí eu lembro, irmão, um dia eu cheguei na igreja e vi minha esposa lá, né? Falei, caramba, que menina bonita. E o negócio só tocou uns olhares assim, né? Mas eu tinha um propósito. Falei, Senhor, porque o meu pai sempre falava, meu filho, Deus tem que te dar uma mulher que ore mais do que você, que lê a Bíblia, que tu é preguiçoso, você não gosta de orar, não te vejo orando, não te vejo lendo a Bíblia. O meu pai pegava no meu pé direto, tem que ser uma mulher que te puxa o negócio. Aí eu comecei, aí fui para o círculo de oração, irmão, aí, veja bem, aí foi lá no círculo, terminou o círculo de oração, recebi um convite para tomar um café, lá na casa dela, junto com a avó dela estava lá, né, a avó dela junto com a avó dela. Dali começou a conversar e eu vi que o negócio está... Ih, rapaz, o mistério está bom. Só que, irmão, quando a gente percebemos que tinha a chama dos nossos corações, realmente estava se identificando, você acha que nós já começamos a namorar? Negativo. Porque na década de 80, 70, 80, que eu vim aqui, eu peguei meus pais ali, o negócio era mais estreito. Eu falei, minha filha, é o seguinte... Mas, rapaz, depois que eu fiz, eu fiquei desesperado. Falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, se Deus tem propósito na minha vida, que tem propósito, porque Ele falou que tem propósito para os meus pais, quando eu nasci, e você disse que Deus tem propósito na tua vida, então Ele vai unir propósito. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha de uma semana, não vamos começar a namorar, não. Se Deus não falar em sonho, em visão, não levantar um profeta, não fazer fogo do céu, alguma coisa tem que acontecer para aprovar esse namoro. Tá, então tá bom, fechado. Fui embora, também não quero te ver, e fui embora, fui para minha casa e fui orar, irmão. E não se vimos mais, naquela época não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Irmão, foi dando segunda, irmão, eu nunca orei tanto da minha vida como orei naquele período, porque eu falei, eu não posso perder essa menina de jeito nenhum, porque Jesus, isso está sendo, é muita graça para o meu gosto. Aí eu falei assim, eu não mereço isso aí não, o negócio... Irmãos, eu lembro que deu sábado, Deus não falou nada, irmão, fui tudo com consagração, irmão. Eu ficava atrás dos profetas, tentando ver se saía alguma coisa, mas não saía nada, Deus não... irmão, não ri não, porque é verdade. Não ri não, porque é verdade, irmão. Eu só faltei agarrar no pescoço do profeta, fala alguma coisa para mim, que eu não podia perder aquela benção. Irmãos, e eu já tinha lançado a palavra no mundo espiritual, eu já tinha feito o propósito com Deus, eu não posso voltar mais atrás. Porque se você fez o propósito com Deus, cumpra, mesmo que doa. Aí eu lembro, irmão, tinha um trabalho à noite de jovem, aí a irmã Vanderly, lá do centro do Rio de Janeiro, foi pregar num trabalho de jovem, pré-congresso de jovem, e eu trabalhava com jovem, eu trabalhava com jovem em uma orquestra de música, coral e orquestra, e eu me lembro que essa irmã era muito usada por Deus, né? Aí, eu na frente, regendo o coro, o jovem e a orquestra, e ali trabalhando com eles, e a irmã, eu falei, eu sei que essa irmã vai pregar, e se eu ficar aqui na frente, essa irmã vai me ver, e eu, irmão, acabou o culto, nada, irmão, eu fiquei com uma tristeza. O culto acabou 10 horas da noite nesse dia. Faltava 2 horas para fechar o tempo. Porque eu falei com o Senhor, até 11h59 do outro domingo. Aí eu entrei no ônibus, irmão, mas eu entrei triste. No meu coração, aquela briga dentro de mim, mas será que eu não precipitei? Poderia fazer um pouquinho mais, né? Falei, eu não posso perder essa benção. Entrei no ônibus, aí falei assim, dentro do ônibus. Está todo mundo dentro do ônibus, que eu estava com um grupo de jovens, tá. O material dos músicos estão aí? Aí o responsável, você conferiu? Aí ele, não conferi não, porque era tudo jovem, né? O jovem estava tudo negócio de namoro, naquela época era terrível. Em vez de prestar atenção no serviço, falei, você conferiu o material? Não conferi o material não. Saí eu, 10h20 da noite, entrei dentro da igreja para conferir, aí estou olhando debaixo dos bancos, procurando, achei um material, uma estante de música. Quando eu estou saindo, chega um irmão, estava te procurando, pastor Marco, naquela presbítero Marco, estava te procurando, presbítero Marco, o que foi? Eu estava indo para casa, quando Deus falou comigo, volta lá e procura o meu servo, que ele está dentro da igreja. Aí eu falo, e aí ele,
Olha, aquele propósito daquela varoa que você está orando, Deus mandou dizer que é ela que Ele escolheu para a tua vida. Irmãos, 45 do segundo tempo o Senhor falou comigo, louvado seja o nome do Senhor. Ele uniu o quê? Propósito. É por isso que está aí 31 anos de namoro, graças a Deus. Vão fazer 29 de casado, 31 de namoro, você está me entendendo? Porque é a graça de Deus. É a graça de Deus na nossa vida. Aí, aqui o segundo subponto da lição. A graça é imerecida. A graça é um favor imerecido de Deus. Efésios 2,8 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, não é mérito humano, mas é um presente de Deus. Isso significa que ninguém a merecia, e nem tinha como merecê-la. De fato, a Escritura diz, não há justo nenhum sequer, tá? Aí diz aqui, continua embaixo o comentarista, a graça se assemelhava a de alguém que deve uma grande quantia e não tem como pagar. Ele colocou esse exemplo aqui. Por que ele colocou aqui, irmão? Porque é o seguinte, sabemos que Jesus pagou a nossa dívida e cabe a nós, porque quem pagou a dívida? Foi o Senhor Jesus. Por isso que ele falou na cruz, ó, está o quê? Consumado, está pago. Marcos não deve mais nada. Ninguém deve mais nada. Pai, está toda kit. É por isso que ele falou, está consumado, entendeu? Por isso que nós devemos, irmão, ser gratos ao Senhor, porque não merecíamos estar aqui. E Ele, com a sua graça, foi lá, pagou. Eu não posso nem entrar em detalhe, porque o tempo vai embora, a lição é grande. Por isso que eu e você estamos aqui. É por isso que você tem que agradecer a Deus todos os dias, porque o sangue de Cristo foi derramado por mim e por você, para podermos estar aqui nesta manhã. Aleluia. Aí disse mais aqui, irmãos, eu até falei, por sabermos que Jesus pagou essa dívida, eu coloquei aqui, cabe nós reconhecermos que tivemos e somos necessitados do perdão de Deus, e por isso devemos ser pessoas perdoadoras. Irmãos, se estamos aqui, é porque Deus nos perdoou, porque não era para estar aqui. Se Deus nos perdoou, nós também não temos que perdoar os nossos irmãos. Se nós estamos aqui, é fruto da graça, do amor, da misericórdia e do perdão de Deus. Se é tudo isso, então eu tenho que comunicar isso com a minha vida também. Tem que ter graça em mim, tem que ter misericórdia na minha vida, tem que ter um coração perdoador na minha vida, porque tudo isso faz parte da graça de Deus. E por que há tanta dificuldade dos corações em perdoar? E usar de misericórdia com os seus irmãos. E eu vou dizer mais, irmãos. Não sou eu que disse, não. Vai falar com Jeová. São o Senhor Jesus que disse, ó. Mas quando estiveres orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai. Para igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoar as vossas ofensas. Ó, se tiver qualquer coisinha no coração contra qualquer pessoa, vai pedir perdão, porque se tu não perdoar, tu não será perdoado pelo vosso Pai que está no céu, porque Ele tinha tudo contra nós, Ele tinha tudo contra eu e você, e mesmo assim Ele nos amou. A Bíblia diz, ó, é Ele que nos amou primeiro, aleluia, é Ele que nos amou. Ah, mas eu amo o Senhor. Calma, você ama porque Ele te amou primeiro, Ele foi lá e te alcançou, e te tirou da onde que você estava, e te colocou aqui de pé, aleluia, nessa manhã. Então por isso que nós precisamos, irmãos, trabalhar esse fruto nos nossos corações, entendeu? Sabe? Assim como a misericórdia dele nos alcançou, nós precisamos alcançar as pessoas também com misericórdia. Ah, mas pastor Marcos, é muito difícil. Mas a graça te alcançou. Mas a misericórdia do Senhor te alcançou. Então, essa graça, ela tem que frutificar em nossas vidas, tá, irmãos? Continuando aqui, irmão.
O segundo subponto da lição: a graça no contexto bíblico. Alguém quer fazer alguma colocação? Pastor Joel, Eduardo, Marrose. Urias. Sim. Pecado. Isso aí, irmãos, é muito... Olha, irmão, falta de perdão é algo muito sério. Tem muito crente que vai ficar enrolado com isso aí. Vai ficar enrolado. Não, porque já está enrolado. Porque às vezes tem coisa que trava na nossa vida, tu ora, dá trabalho para o pastor, dá trabalho para o dirigente de ciclo de oração, fica pedindo toda hora, irmão, ora por mim, mas está travado na tua vida. Por quê? Porque é você que tem que se resolver com Jeová, e não tem oração que dá jeito, enquanto você não liberar perdão, você mesmo não se consertar. Você tem que se resolver. Por isso que a Bíblia, né, o Senhor instituiu, né, a ordenança da Santa Ceia, e todo mês examine, pois, o homem a si mesmo, e depois coma desse pão e beba desse cálice. Eu tenho que fazer um autoexame de mim mesmo. Irmãos, é muito perigoso, porque toda manhã o Senhor renova a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão sobre nós, e muitas das vezes nós não conseguimos. Por que me olhou desse jeito? Só de um olho, irmão, só de um olho. Às vezes, irmão, só coçou o olho assim, ó. Olhou assim, ó. A pessoa, mas ela só coçou, rapaz, tu já julgou. Pensou que a pessoa está falando de você, que está olhando para você. Tem coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o diabo, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir mesmo. E às vezes ele vai semeando coisas assim, ó, no meio da igreja e no meio do povo de Deus. E se você não ter discernimento, Jesus vem, tu fica embaraçado com as coisas dessa terra, irmão. Tu fica embaraçado, tá? A graça no contexto bíblico, a necessidade da graça. Aí o comentarista colocou da seguinte forma: uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é a referente à queda do homem. Isso aí todos nós já conhecemos. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. Aqui, irmão, preste bem atenção, ou seja, Deus não criou máquinas. O homem foi criado com livre o quê? Arbítrio. Mas o Senhor colocou condições para ele. Toda a história, o direito de escolha, irmãos, nós temos o direito de escolha. Nós somos livres para escolher, mas tem um detalhe: somos livres para escolher, mas não temos o direito de quê? De escolher as consequências das nossas escolhas. Você é livre para escolher, mas as consequências da sua escolha, você não tem o direito de escolher as consequências, elas vão vir. E você não tem como evitar, a não ser se você não vigiar nas suas escolhas. Porque a Bíblia vai falar que todas as escolhas que fazemos nessa vida, o quê? É escolha de bênção ou maldição. É escolha de vida ou de morte. Tá? Nossas escolhas, irmãos, é coisa muito séria. Às vezes eu sempre assim, às vezes eu falo, né, sempre na igreja, não tem um ditado no mundo que é no mundo corporativo, né, que eu posso dizer assim, não é no mundo, né, mas é no mundo corporativo, amizade, negócios, o quê? A parte. Eu costumo dizer, trazer isso para dentro da igreja, ó, amizade, as coisas de Deus, a parte. Pode ser meu melhor amigo, mas não fere princípios da parte de Deus, não, cuidado. Nós somos amigos, somos irmãos, beleza, mas quer pecar, peca sozinho, não me arrasta no teu pecado, não. Quer pecar, peca sozinho, não me envolva, porque às vezes as pessoas te envolvem, sem você perceber, ele te envolve, te arrasta. Você está me entendendo? Aí o comentarista diz assim, ó, a Escritura diz que Adão foi tentado, olha só, o comentarista está dizendo, e é o que a Bíblia diz lá em Gênesis 3:6,
mas não coagido, forçado a pecar. Quem aqui é coagido e forçado a pecar? A gente peca consciente. Mas por quê? Porque Deus aqui, irmão, não tenta, primeiro que Deus não tenta ninguém. E Romanos capítulo 15, verso 4, irmãos, está escrito assim, Paulo escreveu assim, ó, porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Adão não foi coagido e nem foi forçado a pecar, ele escolheu desobedecer a Deus. Nós pecamos fruto das nossas escolhas, tá? Porque quem é o tentador? É o diabo, vosso adversário. Tiago vai dizer, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ninguém atenta, Deus não tenta, quem tenta, mas eu fui tentado, então foi pelo diabo. Mas não teve jeito, não, eu fui tentado, foi tentado, então, porque você deixou o diabo soprar no teu ouvido. Por isso que certa vez Jesus falou assim, Pedro falou lá, Pedro, cuidado que o diabo está te cirandando, porque ciranda e sopra no ouvido, ciranda e sopra no ouvido, quando você vê, já fez. Mas eu costumo dizer um detalhe, irmão, muito importante, não tem como eu falar para o Senhor naquele dia, mas Senhor, aí quando abrisse os livros, a Bíblia diz que vai abrir-se os livros, aí começa, Marcos, hoje é 10, né? Hoje é 10, no dia 10, num domingo, tal hora, assim, você falou assim, mas Senhor, porque está anotado, palavra, pensamentos e obra, está escrito, palavras, aquele cochichinho no ouvido, fala para ninguém não, morre entre nós, tem jeito não, está anotado, não, que a Bíblia diz que vai se abrir-se os livros, está anotado. Os pregadores da década de 70 e 80, ainda não tinha esse telão aqui não, né? Era aquela luz, né? Uma luz que tinha um projetor, né? Aí pregava, naquele grande dia, vai abrir-se um telão, e Deus vai vir passando aquele filme da tua vida, mas é de fato, porque a Bíblia diz que está tudo anotado, né? Você pode esconder do seu pastor, mas de Deus você não tem como esconder. Você pode esconder da tua esposa, você pode esconder do teu esposo, você pode esconder do teu pai, da tua mãe, você pode esconder do teu irmão, mas de Deus você não esconde, não tem para onde correr. Os olhos de Deus contemplam todo. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos a quem temos que tratar, não tem para onde correr. Vai chegar esse dia, tá? Então, Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo. Então, se alguém se acha tentado, é o diabo. Aí lembra daquele hino 75, que eu gosto muito da harpa, o hino 75, alguém lembra do hino 75? Tentado não cedas, ceder é tentar, melhor é mais nobre será triunfar. Então tentar é ser tentado, o quê? Pecar é ceder o quê? O pecado. Então se vem, você tem que ser firme. Aí o comentarista diz assim, Deus o responsabilizou por sua desobediência, não teve jeito, Adão foi responsabilizado, e não só Adão foi responsabilizado não, tá? Por que ele foi responsabilizado? Não só ele, todo mundo foi sentenciado. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, não erreis. Deus não se deixa enganar, porque tudo que o homem semear, isso ceifará. Tá, irmãos? Não tem para onde você planta. Se plantar no espírito colherá. Mas se plantar na carne também. Às vezes, irmãos, é óbvio que muitas das vezes nós colhemos coisas que, por exemplo, eu fico imaginando o caso da mãe de Sansão e de
Manoá, né, o pai e mãe de Sansão. Quanto eles sofreram? Eles colheram? Não, não colheram, eles sofreram pelo filho. Quem colheu? Foi o filho. Desobedeceu a Deus, foi pego pelos filisteus, teve as suas vistas vazadas, foi amarrado, foi humilhado perante todos. Ah, mas o Senhor deu vitória. Não, mas não interessa. Mas passou por humilhação. Entendeu? Porque sabia que era nazireu de Deus, tinha uma promessa sobre a vida dele, sabia. Ele brincou com fogo. Quem brinca com fogo, diz o ditado, que acaba se queimando. Aí o comentarista, ele continua, ele é o primeiro homem, portanto, de forma livre, voluntária, desobedeceu e pecou. E todos os envolvidos nesse atos aí, irmão, desobedeceu, teve o preço a pagar. Adão pecou, Adão foi sentenciado, Eva também foi sentenciado, e quem mais foi sentenciado? A serpente também, recebeu dela. Todo mundo todo mundo tem tiveram as suas consequências. Aí continua. O segundo fato é que a queda do homem produziu consequência, tanto para ele como para toda a sua posteridade. Eu quero que você se atente aqui, ó. O segundo fato é que a queda do homem produziu consequências, tanto para ele, como para toda, porque a Bíblia vai dizer que por um homem entrou o quê? O pecado aonde? No mundo, porque todos pecaram, mas o pecado entrou por um homem, que foi por Adão. Aí eu quero que você preste atenção aqui, irmão. Eu já vi pessoas, até anotei aqui, eu já vi pessoas falando assim, poxa vida, né, tu vem trabalhando em igreja, né, e quantas vezes, né, tu é surpreendido com perguntas, mas eu gostei dessa pergunta, eu guardei. Poxa vida, Adão e Eva, que pecado nós pagamos hoje, até hoje? De fato, isso aí, né, vou chegar no céu, eu vou falar com eles, de fato. Graças a Deus que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, graças ao nosso Deus, mas se você for analisar, com um olhar assim, com humildade, aí eu estou chamando você para ter um olhar humilde da coisa, né, nós vamos reconhecer que neste mundo, irmão, tudo afeta tudo. Eu tenho analisado, eu tenho estudado isso aí um tempinho, sabe? Tudo afeta tudo. Guarde isso que eu estou falando, ó. Tudo afeta tudo. Veja bem, não é só Adão e Eva, e sim o que estou fazendo. Os atos de Adão e Eva trouxe consequência a toda a humanidade. Afetou tudo, não afetou tudo? Afetou a natureza, afetou os animais, afetou tudo, irmão. Para nós aqui, ó, a gente não ia precisar nem trabalhar. Tinha tudo na mão. Aí, com o suor do teu trabalho, é que tu vai comer. E a mulher não tinha, eu acho que não multiplica, ou tem um nosso querido lá que sabe melhor do que eu, não multiplica nada por nada, né? Aí ele falou assim, ó, multiplicarei, por causa disso, as dores do teu parto. Bom, então tinha um pouquinho, será que tinha uma gotinha? Acho que tinha, né? Porque não multiplica nada por nada, né? O parto era tranquilo, tudo consequência, afetou, a desobediência do homem afetou tudo, então, tudo afeta tudo. Então, a mesma coisa somos nós, irmão. Eu anotei que tudo que eu e você fazemos influencia na vida das pessoas que convivem conosco, começando como família e nos demais relacionamentos como igreja, e é que é algo seríssimo, né? Tudo afeta tudo. Então, tudo que eu e você fazemos traz consequências. Todos os nossos atos, nós temos que tomar muito cuidado, porque vai afetar pessoas próximas de nós, né? Por exemplo, a igreja, ela é um organismo e uma organização. O que é isso? Igreja, organismo, corpo de Cristo. Mas é uma organização, uma denominação, AD Magnífico.
Então, dentro da AD Magnífico, que é uma organização, tem um organismo vivo, que é a Igreja do Deus vivo, a qual nós somos a noiva e Cristo é a cabeça. Mas na organização, nós temos um pastor presidente. Então, nós estamos dentro do organismo e da organização, ao mesmo tempo. E tudo afeta tudo. Tudo que você faz dentro da organização, se você não tomar cuidado, vai afetar quem está ao seu lado. E, consequentemente, vai afetar o organismo. Você está me conseguindo entender as coisas? Então, o perigo que a nossa vida, nós corremos, de termos muito cuidado com as nossas atitudes. Nós estamos debaixo da graça de Deus, mas a graça não é credencial para pecar. A graça não me dá o direito de pecar de forma banalizada, mas eu estou debaixo da graça, que nós vamos ver à frente. A graça é o favor de Deus imerecido. Então, nós não podemos esquecer, nós estamos dentro de uma organização e, ao mesmo tempo, dentro de um organismo. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e é a noiva de Cristo. Então, tudo afeta tudo. Cuidado com as suas atitudes, eu tenho que ter cuidado com as minhas, para não afetar o organismo. Paulo vem falar que, dá um exemplo do corpo humano, né? Nós somos um corpo, como com muitos órgãos. Aí Paulo começa, né? E se um tiver ruim, afeta o outro. Então, tudo afeta tudo, tá, irmão? Vamos por aqui, vamos andar, que a hora já se foi. Aí aqui o terceiro tópico, a graça no contexto da reforma. Isso aqui é muito interessante, e não vou detalhar muito isso aqui. A graça no contexto da reforma. Graça, irmão, é liberdade, não é libertinagem, ou seja, liberdade para pecar. Isso aí é um negócio muito sério, por isso que foi um dos pilares, né, que impulsionou a reforma. Graça é poder para não pecar. Tá, eu anotei aqui. O pecado ele não tem mais domínio na vida daqueles que nasceu de novo. Por isso que quando você recebe a graça, quando nós recebemos a graça, a salvação, o Espírito de Deus entra dentro de nós, nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. O pecado ele não tem domínio mais sobre a sua vida, não. Ele tem que se bater em retirada. A Bíblia diz assim, ó, resisti o diabo, que ele fugirá de vós. Quando você se mantém firme, você tem que resistir. Então o pecado não tem domínio. Agora, Paulo ele vai escrever aos Coríntios, ele vai falar assim, ó, pega aí, segura aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 6, verso 23, ele fala, ó, todas as coisas me são lícitas. Tudo é permitido. Aí ele vai falar aqui, ó, mas nem todas convém. Aí ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, porque eu tenho a graça de Deus, o Espírito de Deus, que eu sou o templo e que domina a minha vida é dirigida pelo Espírito de Deus, tá? É graça para não andar pecando. Isso é muito sério. A corrupção da doutrina da graça. Aqui eu vou passar muito rápido, tá, irmão? O contexto da reforma protestante no século XVI é muito diversificado. Contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma, né? Aí veio aqui o catolicismo, perdia a influência, ele colocou aqui o baixo nível moral, a rejeição da doutrina católica, ele começou a botar aqui. Aí lá embaixo, de uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça, que no período medieval
havia sido totalmente desconfigurada. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé somente. Em outras palavras, a salvação havia se tornado meritória, ou seja, a salvação não é por seus méritos ou capacidade de merecimento. Assim que eles fizeram. Olha para cá. Boas obras é importante? Sim, claro que é importante, né? Mas nas boas obras, né, não adianta que não se ganhe a salvação. Porque Efésios capítulo 2, 8 e 9 diz, ó, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de, e não vem das obras para que ninguém, então a salvação é pela fé, não é pelas suas obras. Você está me entendendo? Porque se fosse, por exemplo, porque Deus já sabia, vai se gloriar, não, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, não, é pela fé. Fica claro que a salvação não é por mérito humano, é pela graça de Deus. Porém, Tiago vai dizer, capítulo 2, verso 26, aí aqui é o porém, a chave de tudo. A fé sem obras, ela é morta. Então, meu querido, a salvação é pela fé. Não é dom de Deus, não é pelas suas obras, é dom de Deus. Porém, a fé sem obras, ela é morta. Tem que trabalhar para Jesus. Tem que trabalhar para Jesus. Tem que produzir frutos dignos do arrependimento. Tem que produzir, meu irmão. Tem que produzir, tem que fazer alguma coisa, tá? Ah, mas eu não tenho tempo. Tem tempo sim, tem, mas eu trabalho o dia todo. Vai, entra no ônibus, já vai ali no Transcol, está aqui um folheto, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, aqui ó, Jesus te ama. Ah, motorista, aqui motorista, ó, bom dia, Jesus te ama. Chega na padaria, me dá aí 5 pãozinhos, deixa um folheto, ó, Jesus te ama. Irmão, tem que trabalhar. Tem que trabalhar, porque a fé sem obra, mas eu estou salvo pela... Não, mas se você não fizer algo para Jesus, você tem que trabalhar. Nós chamamos, vós não escolheste a mim, eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vais e deis fruto, trabalho, tem que trabalhar, e o vosso fruto permaneça, porque é registrado no céu. Porque talvez, irmãos, você vai fazer alguma coisa, você quer ser visto pelos homens, o problema é esse. Você quer ser visto, reconhecido, você quer ouvir alguém dizer assim, aí, poxa, legal, não, irmão. Nós estudamos aqui no trimestre passado, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. O que a esquerda faz, a direita não precisa saber. Você tem que fazer e saber que o vosso Pai Celestial é que está vendo tudo, e o que vê tudo é Ele que vai recompensar, tá, irmão? Isso aqui é muito importante, tá? A restauração da doutrina da graça. Como foi observado, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero, monge alemão agostiniano, se torna o principal porta-voz da doutrina, pela fé somente. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como os 5 solas, ou seja, só a graça. Pena que não dá para entrar nesse detalhe aqui, porque aqui, irmão, tem algo muito, mas muito edificante aqui, tá, irmão? Os reformadores estavam também convictos, no período da reforma, né, de que somente através do retorno às Escrituras, a doutrina da graça poderia ser restaurada. Foi por isso que lutaram, foi por isso que sofreram e até mesmo morreram. A doutrina da graça não aceita o quê? Mistura. É pela graça somente que somos salvos. É porque tem gente que tem colocado coisas aí no meio aí, irmão. É por isso que eu falo, cuidado com o fogo estranho que você vê por aí, vem trazer para o nosso meio. Não fica andando para o arraiado dos outros aí, não. Cuidado com o arraiado dos filisteus, deixa isso quieto para lá, tá? Deixa para lá, fica na tua congregação. A Bíblia diz, não saia da tua, permaneça da tua congregação.
mas não estou dizendo que você não deva visitar. Não. Você vai visitar. Mas você tem que ficar na tua... Você vê o pastor Marco fora daqui? Não. Eu procuro. Recebe para ir visitar? Sim. Mas por quê? Não, eu prefiro ficar na minha congregação. Eu preciso estar aqui com os irmãos. Sabe por quê? Porque senão você acaba vendo coisa. Se eu estou aqui, porque eu ainda estou vendo Deus operar. Porque o dia que entrar fogo estranho, que o negócio começar a ficar esquisito, irmão, tenho certeza que eu vou orar. Você está me entendendo? Por quê? Porque Jesus vai voltar para buscar a tua igreja. E a salvação é individual, já falei. A salvação é individual. Amigos, o negócio do reino à parte. Porque depois vai teu amigo sobe, tu fica. Senão fica os dois chorando aí. Depois já era. Há muito tempo. Porque o diabo, tudo que é coisa boa, ele destrói, tá, irmão? Eu li um livro, sumiram com esse livro, pastor João. Dizem que Cristo voltou essa noite. Eu já procurei, não tem mais. Olha, irmão, esse negócio de emprestar livro é um perigo. Que eu já perdi de livro emprestando. Dizem, aí um repórter americano conta a história, né? Ele baseado no livro de Apocalipse e de um sonho que Deus deu a ele. Como seria? Então nós imaginamos que nós estamos vendo aqui, nós temos 30 pessoas aqui, possivelmente, nós temos 30 pessoas aqui, né? Mas depois do arrebatamento da igreja, eu não, nem vocês, nós vamos ver lá do céu, eu acho que nem nós não vamos ver do céu também, não, nós vamos estar na boda do Cordeiro, né? Isso aqui vai estar lotado, irmão, isso aqui vai estar lotado, depois que a igreja subir, já era, já foi, porque isso aqui vai estar lotado, a porta da graça está aberta, mas ela vai fechar. É por isso que nós temos que valorizar hoje. É por isso que nós temos que agradecer hoje, porque o amanhã não cabe a nós. É no abrir e fechar de olhos. Amanda Xanderrais. É no abrir e fechar de olhos, aleluia. Essa graça ainda está aberta, essa porta está aberta a nós. Aleluia. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã, irmãos. Eu não estava aqui ontem, mas eu soube cedo que essa graça ontem invadiu aqui, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, Deus desceu a sua graça, foi isso mesmo? Teve pessoas, não foi isso mesmo? Sabe por que é? É a graça, porque a porta ainda está aberta, mas a qualquer momento essa porta há de fechar, irmãos, então ainda há tempo. Eu costumo dizer, Senhor, nas minhas orações, Senhor, me corrija enquanto pode. Senhor, nas minhas orações, irmãos, eu falo, Senhor, pega eu agora, Senhor, desce o chicote em mim agora, porque ainda dá tempo de eu me consertar, dá tempo, porque vai ser no abrir e fechar de olhos, irmão, não tem como, o dia e a hora ninguém sabe, aleluia, aleluia, a graça no contexto contemporâneo. Aí ele colocou aqui, ó, a graça barateada, eu vou terminar aqui, tá, irmão, preste bem atenção. Aí ele colocou aqui, o primeiro subponto aqui do quarto tópico, essa lição tem 4, a graça barateada. Sabe como é que a graça é barateada? Eu anotei aqui, olha para mim, a graça barateada. A graça barateada é quando o batismo, não está na sua revista não, eu anotei aqui, é sem mudança de vida. Tem batismo nas águas sem mudança de vida? Não, tem que passar por discipulado. Então a graça é banalizada, é barateada, quando há batismo sem mudança de vida, Eduardo. Não, vem aí, já joga no tanque. Do jeito que vem, já joga lá. A graça é barateada quando a ceia do Senhor é sem confissão de pecado. É por isso que Paulo diz o quê? Examine o homem a si mesmo. Porque eu fiquei meditando. Como essa graça vai ser tão barateada? A graça é barateada, é barata, sem discipulado. Não tem como, tem que ter discipulado. A graça é barateada porque quando não há cruz, que evangelho é esse sem cruz? A graça é barateada quando Jesus Cristo não é mais o centro, não, aí entra o relativismo, não, tudo depende, não, calma, tudo depende do ponto de vista, né? A graça é barateada quando se prega uma graça sem preço,
Houve um preço, o preço foi de sangue. O Senhor Deus deu o seu único filho, aleluia, para derramar essa graça sobre nós. A graça é barateada quando não se prega arrependimento para perdão dos nossos pecados. Amém, do jeito que você está. Não precisa se arrepender, é do jeito, não, tem que ter arrependimento. Tem que ter arrependimento dos seus pecados, tem que ter fruto do arrependimento. Esse é o evangelho da graça que tem que ser pregado. Você está me entendendo? Porque a Bíblia vai dizer, Atos 3,19, arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então vai ter tempos de refrigério na minha e na tua vida, quando há arrependimento, quando há perdão dos nossos pecados. Você entende isso? Vai ter refrigério na tua vida, vai ter que ter arrependimento, tem que ter perdão dos nossos pecados. Aleluia. A graça barateada e banalizada é o que estão fazendo aí. Tá, irmão? Aí terminando aqui, ó, há muita expressão, graça barata, foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Vem do jeito que você está, irmãos, tá? Agora tem um detalhe aqui, irmãos, eu não posso deixar passar isso aqui batido, não. Não vou deixar passar esse batido, não, a hora está em cima. Olha aqui, ó, ele colocou aqui, ó, de fato o evangelho expresso, por alguns ensinadores, não reflete mais a graça. Aí mexeu comigo. Aí mexeu comigo. Falei, aí eu quando o comentário falou, opa, peraí. Mexeu comigo e mexeu com alguns aqui que ensinam, que pregam, mexeu conosco, tá? Porque isso aqui é muito sério. Por isso que Tiago vai dizer no capítulo 3, verso 1, ó, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. Haverá uma prestação de conta. Haverá uma prestação de conta com todos aqueles que ensinam, pregam, lideram, todo mundo. A Bíblia diz, a quem mais é dado, mais será cobrado. Irmão, cuidado, é por isso, a graça de Deus é sobre nós, mas a graça é um favor do Senhor, mas ela não justifica o pecado, ela não justifica, se tu pecar, pecou, tá? Porque, é aqui ó, esse é um dos lados, as pessoas não sérias, ela banaliza a doutrina da graça, um dia vão responder por isso, porque, não, peca, pô, não, nós estamos no tempo da graça. Não, e vai pecando, não, porque nós estamos no tempo da graça. Não, e vai pecando, não, nós estamos no, né? Mas tem pessoas sérias, ainda tem 7.000 ainda, que não se dobraram a esses ensinamentos corruptos deste mundo. Aleluia. E Daniel capítulo 12, verso 3, fala para esses 7.000. Sabe o que Daniel fala para os 7.000, que ainda não se dobrou? Ele diz assim, ó, aos que muito ensinam a justiça, resplandecerão naquele dia. Oh, aleluia! Oh, aleluia, aleluia! Você que não se deixa se dobrar para os ensinos corruptos desse mundo relativizado, naquele dia vai se resplandecer a justiça de Deus sobre a sua vida. Porque você ensina onde? Não é só na igreja não, mas em casa, no trabalho, ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, porque a gente pega, não, mas a responsabilidade é do professor, não, quando você sai daqui, ó, aquela porta para fora, você já está ensinando e está pregando, não tem para onde, não tem para onde não, tá? É a hora que lá naquela padaria a pessoa é mal criada com você, sabe, te atende, é aquela fechada que dá, você te xinga, aí tu fala assim, ó, Deus te abençoe, Deus te leve em paz, porque você está cheio da graça, né? Você está cheio da graça, Ele vai dar, sabe? Ainda faz mal para você, Deus te abençoe e te guarde, entendeu? Então, irmão, nós não podemos, ó, aí o comentarista põe assim, ó, parece que quanto mais cresce, menos influencia os evangélicos que estão causando na sociedade. Quanto mais cresce os evangélicos, menos influencia a sociedade, é a realidade, irmãos. A igreja
precisa voltar ao evangelho da genuína graça de Deus. A gente não pode, para terminar, irmão, perder a nossa essência. Qual é a essência? A igreja é sal e luz do mundo. A igreja, ela é sal e luz do mundo. E a Bíblia vai dizer, e não vos conformeis com esse mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É preciso você entender que você é sal e luz. Por que como sal? Porque sal preserva. Irmãos, eu anotei aqui, esse mundo só não está deteriorado, aí, acabado, de vez, por causa da presença da igreja. É a igreja, porque o sal preserva, é a igreja. Está aqui. Todo o círculo de oração pega-se a bandeira do Brasil, do Espírito Santo, de Israel, levanta clamor. A igreja levanta. Você está achando que não há uma ação no mundo espiritual? Você não está achando que as cadeias não vão caindo? Há uma ação no mundo espiritual, não há, irmão? É por isso que ora. Então é a igreja, esse mundo aí só não entrou para um caos total, porque a igreja como um sal, o sal preserva. E luz que ilumina, esse mundo ainda só não está na escuridão, por causa da presença da igreja. É por causa de mim e de você que ainda dobra os nossos joelhos e clama ainda, aleluia, aleluia. Amém, irmãos? A conclusão diz assim, nessa lição partimos da necessidade de se compreender corretamente o que é graça de Deus. A Bíblia é sempre a régua, eu estou repetindo, na qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Amém? Eu quero terminar, irmão, lembrando vocês aqui, para terminar, e a Lara vai estar cantando, e você que trouxe as suas ofertas, você traga aqui na frente. Eu só quero terminar aqui, lembrando a vocês aqui, graça, que eu anotei aqui, a diferença, né? Aqui, graça, o que é graça? Graça é quando Deus dá aquilo que você merece. Graça é quando Deus dá o que você, graça é quando Deus dá aquilo que você não merece. Você não merece, Deus te dá. A graça vem e te dá. E o que é misericórdia? Que eu ensinei aqui, é quando Deus não dá aquilo que você não merece. Você merece o juízo dele, mas a misericórdia dele vem sobre você. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Porque a misericórdia, ele dá aquilo que nós não merecemos. Merecíamos estar aqui? Não. Mas a graça dele e a misericórdia deles nos trouxe aqui nessa manhã. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe essa igreja no nome de Jesus. Lara, você que trouxe a sua oferta,